Foram 9 meses de um silêncio que me corroía por dentro. 9 meses de medo e vergonha escondidos debaixo de vestidos largos e olhares desconfiados. A cada dia que passava, minha barriga crescia como um segredo proibido, um peso impossível para uma mulher da minha idade carregar. E quanto mais o tempo avançava, mais eu ouvia as vozes ao redor, umas rindo, outras condenando, todas me chamando de mentirosa, de velha amaldiçoada, de pecadora. O pior era dentro de casa. Antônio, meu marido, não via uma mulher sofrendo. Via apenas uma criminosa, uma adúltera. Me acusava de ter dado meu corpo a outro homem. Cuspia veneno. Dizia que ia me pôr para fora com a desgraça que eu trazia no ventre. E eu, calada, ia guardando cada insulto como quem guarda brasas acesas na boca, esperando o momento certo de cuspir fogo. Você já teve que engolir uma verdade tão grande, tão absurda, que parecia que se contasse, o mundo inteiro te chamaria de louca, pois foi assim que vivi aqueles 9 meses impossíveis, cada dia mais certa de que, quando chegasse a hora, não seria só o parto que viria à luz, seria também a verdade que ninguém estava preparado para ver. A vida, por vezes, nos tece uma história tão inacreditável que parece mentira. Contam-se casos nos sertões, sussurrados ao pé do fogão a lenha, sobre milagres, assombrações e destinos selados. A de Carmelita é uma dessas. Uma história que se aninhou em segredo, pesando mais que o mundo, no ventre de uma mulher que a própria vida já havia dado por encerrada. E se você, que me ouve agora, aprecia narrativas que tocam a alma e desafiam o esperado, convido-o a fazer parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal para não perder nenhum capítulo das vidas extraordinárias que trazemos aqui, porque algumas histórias, como a de Carmelita, precisam ser contadas para que a gente nunca se esqueça da força que mora onde menos se espera. Agora, volte comigo para aquela noite, a noite em que o silêncio finalmente gritou. A chuva caía lá fora como se o céu de Feira de Santana estivesse se desfazendo em lágrimas grossas e pesadas. Cada pingo que batia com força nas telhas de barro da casa simples parecia ecoar o latejar surdo dentro de Carmelita. O ar da madrugada, denso e úmido, cheirava a terra molhada, e a um medo antigo, um medo que ela carregara por 9 longos e sufocantes meses. Seus pés descalços mal sentiam o frio do piso de cimento queimado, enquanto ela atravessava o corredor escuro. O corpo, um invólucro de dor e exaustão, movia-se por uma inércia impulsionada por algo mais forte que a fadiga, a necessidade de um ponto final. Em seus braços, envolto em um lençol branco, amarelado pelo tempo, ela carregava o segredo. Não chorava, não gemia. Era um peso morto, um fardo de carne e silêncio que representava cada olhar de desconfiança, cada palavra cruel, cada noite de solidão. O suor escorria por sua testa e se misturava às lágrimas que ela não se permitia mais derramar. Na sala, a única luz vinha de um relâmpago que rasgava o céu periodicamente, iluminando a figura de Antônio, seu marido, esparramado na cadeira de balanço de vime. A garrafa de cachaça, quase vazia, tombada ao seu lado no chão, era a testemunha de sua fuga noturna. Ele roncava baixo, um som gutural que por décadas fora a trilha sonora da resignação de Carmelita, mas não naquela noite. Ela se aproximou, o coração batendo um ritmo descompassado contra as costelas. Parou diante da mesa de madeira rústica, coberta por uma toalha de chita desbotada. Com um movimento lento, quase cerimonial, ela depositou o embrulho sobre a mesa. O baque foi abafado, mas para a Carmelita soou como um trovão, o som de correntes se partindo. O barulho sutil despertou Antônio. Ele piscou, os olhos vermelhos e inchados tentando focar na penumbra. Sua voz saiu rouca, empastada pelo álcool e pelo sono. Que diabo é isso, mulher? Perdeu o juízo de vez? Carmelita não recuou. Pela primeira vez em anos, talvez em toda a sua vida, ela o encarou de igual para igual. Seus olhos, fundos e cansados, brilhavam com uma determinação fria, forjada no inferno particular que vivera. A luz de outro relâmpago iluminou seu rosto, vincado por rugas que contavam mais histórias do que qualquer livro. Ela empurrou o embrulho um pouco mais para perto dele. Sua voz, quando finalmente saiu, era um sussurro baixo, mas cortante como vidro quebrado. "Tá aqui", disse ela,
cada sílaba pesando 1 tonelada. Tá aqui o filho que você dizia não ser seu. A vergonha que você jogou na minha cara todo santo dia. Antônio se aprumou na cadeira, a embriaguez se dissipando diante da estranheza da cena. Ele olhou para o volume sobre a mesa, depois para o rosto da esposa, e um calafrio percorreu sua espinha. Não havia choro de bebê. Não havia vida naquele pacote. Havia apenas o peso esmagador de uma verdade que ele nunca esteve preparado para enfrentar. A vergonha. Carmelita repetiu, o sussurro ganhando força. Não é minha. O silêncio que se instalou na sala foi mais profundo que a escuridão lá fora. Mais ensurdecedor que a tempestade. Era um silêncio feito de anos de palavras não ditas, de acusações injustas e de uma dor que finalmente encontrava sua voz. Naquela mesa, entre um marido incrédulo e uma mulher renascida, não jazia uma criança, mas sim o corpo de um casamento, o fim de uma era de submissão. E para Carmelita, era o começo de tudo. 2 anos antes daquela noite de tempestade, Carmelita Barbosa era uma paisagem serena. Aos 51 anos, sua vida em Feira de Santana seguia o ritmo lento e previsível do sertão baiano. As manhãs começavam antes do sol, com o cheiro de café forte coado no pano, e o som dos galos anunciando um dia que seria, muito provavelmente, igual ao anterior. Seus cabelos, já salpicados por grossos fios de prata, eram presos em um coque firme na nuca. Suas mãos, calejadas pelo trabalho na roça em sua juventude, e mais tarde, pelo cuidado da casa e dos 4 filhos que criara, eram a geografia de sua história. Ela era avó, uma avó que fazia o melhor bolo de aipim da vizinhança, e cujos netos, nos fins de semana, enchiam sua casa pequena, mas arrumada, com o barulho alegre da infância. Aos domingos, a família se reunia. Os filhos, já homens e mulheres feitos, com suas próprias famílias e problemas, encontravam no arroz com galinha de capoeira da mãe um porto seguro, um retorno a um tempo mais simples. Carmelita se movia entre eles, um satélite silencioso de cuidado, garantindo que todos estivessem bem servidos, que o copo de seu genro estivesse cheio, que sua neta não subisse na cadeira. Ela existia para servir, e nisso encontrava um tipo de paz resignada. Seu marido, Antônio, era uma figura tão constante em sua vida quanto o sol forte do meio-dia. Um homem de poucas palavras e muitas certezas, moldado pela dureza da vida. Ele via o mundo em preto e branco, o certo e o errado, o trabalho do homem e o da mulher. A sensibilidade de Carmelita, seu gosto por cuidar das roseiras no quintal ou por ouvir as novelas no rádio, eram para ele frescuras de mulher. O casamento deles não era feito de grandes paixões ou gestos românticos, mas de uma cumplicidade forjada pelo tempo e pela conveniência. Compartilhavam um teto, uma história e um silêncio que, com os anos, se tornara mais vasto do que qualquer campo de sisal. Antônio passava os dias na pequena oficina de concertos que mantinha nos fundos de casa e as noites no bar da esquina, com os amigos, discutindo futebol e política. Carmelita era a rainha de seu domínio doméstico, um reino de panelas areadas, roupas lavadas no tanque e chão encerado com capricho. Ela não se queixava. Aceitava seu papel como as árvores do sertão aceitam a seca. Era a sua natureza, o seu destino. Mas por baixo da superfície calma, havia uma correnteza de sentimentos não verbalizados. Havia a lembrança de uma Carmelita jovem, cheia de sonhos que foram se desbotando como a chita das toalhas de mesa. Havia a dor silenciosa de um 5º filho, perdido antes mesmo de ter um nome. Um luto que ela nunca compartilhou com ninguém, nem mesmo com Antônio, que na época dissera apenas, foi melhor assim, já temos muitos. Havia, acima de tudo, uma solidão que nem a casa cheia de netos conseguia preencher. Uma sensação de ser um fantasma em sua própria vida, presente, mas invisível. Naquela época, se alguém lhe perguntasse, ela diria que era feliz. Ou, ao menos, conformada, que para muitas mulheres de sua geração era a mesma coisa. O futuro era uma linha reta e previsível. Ver os netos crescerem, cuidar de Antônio na velhice e, um dia, descansar em paz. Mal sabia ela que a vida, em sua ironia cruel e assombrosa, estava prestes a desenhar uma curva tão fechada em seu caminho que a faria perder completamente o rumo, para só então, talvez, se encontrar de verdade. A tempestade ainda não tinha nome, mas as primeiras nuvens,
escuras e discretas, já começavam a se formar no horizonte de sua existência pacata. Tudo começou como um sussurro do corpo, um mal-estar sutil que ela inicialmente ignorou. O calor de agosto em Feira de Santana era um castigo, um bafo quente que parecia sugar a energia de tudo e de todos. Carmelita atribuiu a ele o cansaço que sentia, uma moleza que a fazia buscar a sombra da mangueira no quintal muito mais cedo do que o habitual. As tonturas, ela culpava a pressão baixa, uma queixa comum entre as mulheres de sua idade. É a idade, mulher, dizia Dona Lourdes, a vizinha e confidente de conversas no portão, enquanto debulhavam feijão. Depois dos 50, o corpo da gente vira uma casa velha. Cada dia é uma goteira nova. Carmelita concordava com um aceno de cabeça, mas no fundo, sentia que era diferente. Era um enjoo matinal persistente, que a fazia torcer o nariz para o cheiro do café que por toda a vida amara. Era uma fome estranha, que a despertava no meio da noite com um desejo avassalador por caju azedo ou um pedaço de rapadura, coisas que raramente comia. Seu corpo, aquele território tão familiar, começava a se comportar como um desconhecido. Os seios, que há muito haviam amamentado 4 filhos e perdido a firmeza da juventude, tornaram-se doloridos e inchados. Um simples abraço de um neto a fazia recuar com uma pontada de dor. Ela se olhava no espelho pequeno e manchado do banheiro, tentando entender aquelas transformações. O que estava acontecendo? Seria alguma doença? O medo, um bicho sorrateiro, começou a roer suas entranhas. Câncer, pensou um dia, com um calafrio. A palavra soava como uma sentença. Ela passou a observar outras mulheres, as mais velhas, as que, como ela, já tinham passado pela menopausa. Nenhuma se queixava desses sintomas. As conversas eram sobre dores nas juntas, esquecimento, a secura da pele. Ninguém falava sobre enjoos ou seios sensíveis. Sentia-se cada vez mais isolada em sua própria pele. Antônio, alheio a tudo que não fosse seu próprio universo, apenas resmungava. Você tá comendo demais, Carmelita. Vai acabar virando uma bola. Ou então, essa sua mania de ficar se abanando o dia todo. É falta do que fazer. Seus comentários, desprovidos de qualquer preocupação genuína, apenas a empurravam mais para dentro de sua concha de silêncio. Uma tarde, enquanto varria as folhas secas no quintal, uma onda de tontura a atingiu com tanta força que ela teve que se apoiar no tronco da mangueira para não cair. O mundo girou. As cores se borraram e por um instante ela sentiu seu corpo flutuar. Quando a vertigem passou, ela permaneceu ali, a respiração ofegante, a mão espalmada sobre o ventre, e foi então que sentiu um tremor, um espasmo minúsculo, quase imperceptível, vindo de dentro. Seu sangue gelou. Não era um tremor de doença. Era uma vibração familiar, uma memória que seu corpo guardara por mais de 20 anos. Era o eco de uma vida. Impossível. A palavra gritou em sua mente. Era uma loucura, um delírio da sua cabeça, uma peça pregada por um corpo envelhecido e confuso. Ela já era avó. As regras da natureza eram claras. Mulheres na sua idade não geravam mais filhos. Eram cascas secas, árvores que já haviam dado todos os seus frutos. Ela balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento absurdo. Voltou para dentro de casa, as pernas trêmulas, mas a semente da dúvida, uma semente ao mesmo tempo aterrorizante e estranhamente milagrosa, havia sido plantada. Naquela noite, Carmelita não dormiu. Deitada na cama, ao lado do corpo adormecido de Antônio, ela manteve a mão sobre a barriga, esperando, rezando para não sentir de novo, e ao mesmo tempo, uma parte secreta e esquecida de seu ser rezava para que sentisse. As semanas se transformaram em meses, e o segredo de Carmelita começou a esculpir uma nova forma em seu corpo. A cintura de seus vestidos, antes folgada, agora repuxava. A barriga, que ela tentava encolher a todo custo, teimava em se projetar para a frente. Um pequeno monte arredondado que desafiava a lógica e a natureza. A mudança era sutil, mas para os olhos atentos da vizinhança, era um prato cheio para a especulação. Os sussurros começaram no mercado da cidade. Enquanto Carmelita escolhia tomates, sentia os olhares das outras mulheres, que se cutucavam e falavam baixo atrás das mãos. Olhe para Carmelita de Antônio. Não está mais cheinha, dizia uma.
É doença, coitada. Deve ser algum caroço, respondia outra, com uma piedade que soava mais como curiosidade mórbida. Ela aprendeu a andar de cabeça baixa, a fazer suas compras rapidamente e a evitar as rodas de conversa. Sua casa, antes um lugar de portas abertas, tornou-se sua fortaleza e sua prisão. Passava a maior parte do tempo nos fundos, cuidando das galinhas ou de suas roseiras, longe dos olhares da rua. Antônio foi o último a perceber, ou talvez o último a se importar. Sua atenção estava sempre voltada para fora, para a oficina, para o bar. Mas uma noite, enquanto Carmelita se trocava no quarto, ele entrou de repente e a viu de perfil contra a luz fraca do abajur. A silhueta dela era inconfundível. O silêncio dele foi pesado, acusador. Ele a observou por um longo momento, o rosto se fechando em uma carranca de desconfiança. Que buchada é essa, Carmelita? Ele perguntou, a voz grave e arrastada. Não era uma pergunta de preocupação. Era o início de um interrogatório. Carmelita sentiu o pânico subir pela garganta. Ela rapidamente pegou a camisola e a vestiu, tentando cobrir o corpo. Não é nada, Antônio. É só inchaço. A idade... Ela murmurou, sem conseguir encará-lo. Inchaço? Ele zombou aproximando-se. Isso não me parece inchaço. Você anda comendo escondido? Ou tem outra coisa aí que eu não tô sabendo? A insinuação era clara, venenosa. A sombra da traição, a mais profunda desonra para um homem como ele, pairou entre os dois no ar abafado do quarto. Não seja tolo, Antônio. Olhe para mim. Sou uma mulher velha, uma avó. Quem iria me querer? Ela tentou argumentar, a voz trêmula. O diabo não escolhe idade, ele rosnou, a raiva começando a ferver em seus olhos. Estou de olho em você, Carmelita. De olho. Ele saiu do quarto batendo a porta, deixando-a sozinha com o coração aos pulos. Aquela noite marcou o início de uma nova fase de seu tormento. Antônio passou a vigiá-la. Ele chegava mais cedo do bar, revirava seus pertences, questionava cada saída sua para a padaria ou para a igreja. A casa, que já era silenciosa, tornou-se um campo de batalha mudo, carregado de uma tensão que podia ser cortada com uma faca. Carmelita vivia em um estado de alerta constante. O medo da descoberta era um nó permanente em seu estômago, mas o medo da acusação de Antônio era ainda pior. Ele não precisava de provas. Para um homem como ele, a suspeita já era a sentença. Ela estava sendo julgada e condenada em silêncio, dentro de sua própria casa, pelo homem com quem dividira a vida. E a cada dia que passava, a prova de seu suposto crime crescia, visível e inegável, em seu ventre. Era uma tarde chuvosa de novembro. O céu cinzento derramava uma água fina e persistente, que transformava o quintal de terra batida em um lamaçal. Carmelita estava sozinha em casa. Antônio tinha ido a uma cidade vizinha comprar peças para a oficina e só voltaria no dia seguinte. Pela primeira vez em semanas, ela sentiu que podia respirar sem o peso do olhar dele sobre suas costas. O alívio, no entanto, foi passageiro, logo substituído pela ansiedade que se tornara sua companheira constante. Ela se sentia febril, inquieta. Decidiu tomar um banho para acalmar os nervos. No banheiro pequeno e úmido, enquanto a água fria escorria por seu corpo, ela evitou olhar para baixo, como vinha fazendo há meses. Mas, ao sair do banho e se enrolar na toalha, seus olhos foram inevitavelmente atraídos para o espelho. Era um espelho velho, com manchas escuras nas bordas que pareciam sombras se espalhando. Mas o reflexo que ele mostrava era terrivelmente claro. Ali estava ela, uma mulher de 51 anos, o rosto marcado pelo tempo, os cabelos prateados colados à testa pela umidade, e abaixo do rosto, o corpo que ela não reconhecia mais. A barriga, agora no 5º mês de sua misteriosa gestação, era uma esfera proeminente, firme e inconfundível. Não havia mais como chamar de inchaço ou gordura. Era a forma da vida. Ela soltou a toalha, que caiu aos seus pés com um baque surdo. Diante de seu próprio reflexo, nua e vulnerável, a negação finalmente se desfez, dando lugar a uma aceitação aterrorizante. Ela estava grávida. As lágrimas que ela vinha segurando por tanto tempo finalmente vieram, silenciosas e quentes. Escorreram por seu rosto e pingaram em seu peito, misturando-se com as gotas de água do banho. Não eram lágrimas de alegria.
Eram lágrimas de medo, de confusão, de uma solidão tão profunda que doía fisicamente. Como isso era possível? Era um castigo de Deus? Uma aberração da natureza? Ela tocou o próprio ventre com as 2 mãos, sentindo a pele esticada, a firmeza por baixo. E então, mais uma vez, ela sentiu, não um tremor, mas um movimento claro, um pequeno solavanco, como um peixe se virando em um aquário. Uma resposta ao seu toque. Um soluço escapou de seus lábios. Naquele instante, o conflito dentro dela atingiu seu ápice. Uma parte de sua mente gritava que aquilo era monstruoso, uma vergonha que a destruiria, mas outra parte, uma parte que ela não sabia que existia, uma fibra maternal antiga e poderosa, sentiu uma onda de proteção por aquela vida desconhecida que se agitava dentro dela. Era real e era seu. Ninguém acreditaria. Antônio a expulsaria de casa. Seus filhos sentiriam vergonha. A cidade inteira a apontaria na rua. Ela seria a velha parida, a adúltera, a louca. A humilhação seria sua mortalha. Ali, diante do espelho manchado, na solidão de uma tarde chuvosa, Carmelita tomou uma decisão. Não foi uma decisão racional, mas um ato de puro instinto de sobrevivência. Se o mundo não podia saber, então o mundo não saberia. Ela esconderia aquela barriga, aquela vida, aquela verdade impossível, até o fim. Usaria vestidos mais largos, inventaria doenças, se fecharia em casa. Ela construiria um muro de mentiras ao seu redor e viveria dentro dele. Não sabia como, nem o que aconteceria quando chegasse a hora. Só sabia que precisava ganhar tempo, precisava proteger a si mesma e aquela coisa que crescia em seu ventre, fosse ela um milagre ou uma maldição. Ao se olhar uma última vez no espelho, não viu mais apenas uma mulher assustada. Viu uma leoa acuada, disposta a lutar com as poucas armas que tinha, o silêncio e o tempo. A partir daquele dia, sua vida se tornou uma performance, e o palco era sua própria casa. A decisão de esconder a gravidez transformou a rotina de Carmelita em uma elaborada peça de teatro, onde ela era a atriz principal, diretora e roteirista. O primeiro passo foi solidificar a mentira. Ela precisava de uma doença crível, algo que justificasse o inchaço e a reclusão. É um cisto, Lourdes, ela disse à vizinha numa manhã, a voz cuidadosamente ensaiada para soar frágil e resignada. O médico falou, um cisto no útero. Não é nada de ruim, graças a Deus, mas faz a barriga crescer e me dá muito mal-estar. Dona Lourdes, com seus olhos de coruja e seu coração genuinamente preocupado, mordeu a isca. Misericórdia, Carmelita. Mas você tá se cuidando? Tomando os remédios direitinho? Tô sim, mas o médico disse que é coisa demorada, que tem que ter paciência. Carmelita respondeu, baixando os olhos para parecer mais convincente. A notícia do cisto de Carmelita se espalhou pela vizinhança com a velocidade de um rastilho de pólvora. A mentira, uma vez lançada, ganhou vida própria. As pessoas agora a olhavam com pena, não mais com desconfiança. Ofereciam chás, rezas e conselhos sobre benzedeiras. Para Carmelita, cada palavra de compaixão era uma facada de culpa, mas também um tijolo a mais em seu muro de proteção. O maior desafio, no entanto, era Antônio. Ele não engolia a história do cisto com a mesma facilidade. Cisto? Ele desdenhou uma noite, depois de ela ter recusado o jantar por causa do enjoo. Isso para mim tem outro nome, e começa com chifre. A acusação, agora aberta, doía como um ferro em brasa, mas Carmelita aprendeu a não reagir com lágrimas ou pânico. Ela desenvolveu uma nova armadura, a da mártir doente. Você pode pensar o que quiser, Antônio. Ela respondeu, a voz cansada. Eu sei da minha consciência limpa. Se você não pode me apoiar num momento de doença, que Deus tenha pena da sua alma. Sua performance era tão convincente que, às vezes, até ele parecia hesitar. A imagem de uma esposa doente e sofredora era mais fácil de aceitar do que a de uma adúltera. A doença lhe dava uma desculpa para o corpo dela, para o humor instável, para a falta de apetite. Ele ainda a vigiava, mas a raiva cega deu lugar a uma desconfiança mal-humorada e ressentida. Ele a tolerava,
como quem tolera um móvel quebrado que não se pode jogar fora. Carmelita mergulhou no papel. Começou a usar vestidos cada vez mais largos, batinas e saias de elástico que disfarçavam o volume crescente. Reclamava de dores nas costas, de falta de ar. Sua vida social se resumiu a breves aparições no portão. A igreja, que antes frequentava todos os domingos, tornou-se um território perigoso, cheio de olhos curiosos e abraços que poderiam revelar seu segredo. Ela passou a rezar em casa, ajoelhada no chão frio do quarto, pedindo a Deus perdão pela mentira e força para continuar mentindo. A teia que ela tecia era complexa e exaustiva. Cada dia era um novo risco, cada conversa uma potencial armadilha. Ela vivia com o medo constante de um deslize, de uma palavra errada, de um movimento brusco que revelasse a verdade por baixo das camadas de tecido e de enganos. A mentira era sua única aliada, mas era uma aliada traiçoeira, que a consumia por dentro enquanto a protegia por fora. Os almoços de domingo, que antes eram o ponto alto da semana de Carmelita, tornaram-se seu maior suplício. A casa se enchia com a presença dos filhos. João, o mais velho e sério, Pedro, o brincalhão, Lúcia, a prática, e Clara, a mais nova e mais apegada à mãe. E com eles vinham os netos, uma horda barulhenta e afetuosa, que não entendia o conceito de espaço pessoal. Em um domingo de sol forte, já no 7º mês de sua gestação secreta, a família estava toda reunida. O cheiro de galinhada pairava no ar, misturado ao barulho de conversas e risadas. Carmelita se movia pela cozinha com uma lentidão calculada, usando o avental como um escudo. Cada movimento era pesado, a barriga um volume incômodo que a desequilibrava. "Mãe, senta um pouco. Deixa que eu termino de arrumar a mesa", disse Clara, notando a palidez e o suor no rosto da mãe. "A senhora não parece bem. É só o calor, minha filha. E esse cisto que me tira o sossego", respondeu Carmelita, forçando um sorriso. Durante o almoço, ela mal tocou na comida. O cheiro forte dos temperos revirava seu estômago. Sentou-se na cadeira, tentando se encolher, rezando para que ninguém notasse o volume sob seu vestido de flores largas. Mas os netos não tinham esse filtro. Lucas, seu neto de 5 anos, filho de Clara, escorregou da cadeira e correu para o colo da avó. Ele se aninhou contra ela e, com a curiosidade inocente das crianças, pousou a mãozinha exatamente sobre a barriga dela. "Vó", ele disse em voz alta, fazendo com que a conversa na mesa parasse. "Sua barriga tá dura." E chutou. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Todos os olhos se viraram para Carmelita. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto. Antônio, na cabeceira da mesa, a fuzilou com o olhar. Um misto de fúria e confirmação de suas piores suspeitas. Clara olhou para a mãe, a testa franzida em confusão. Carmelita agiu por instinto. Deu uma risadinha nervosa. Um som agudo e falso. "Que imaginação, meu neto. Isso são os gases do cisto. Ele se mexe, faz barulho. Coisa de gente doente", disse ela, tirando a mão do menino de sua barriga e o colocando no chão. "Agora vá brincar. Vá." A explicação era frágil, quase ridícula, mas na estranheza da situação, ninguém a contestou abertamente. A conversa na mesa foi retomada, mas de forma forçada, sem a mesma leveza de antes. O incidente havia deixado uma fissura no ar, uma pergunta não feita que pairava sobre todos. Mais tarde, enquanto lavava a louça com Clara, a filha a abordou com cautela. "Mãe, o que o Lucas disse? É verdade? A senhora tem certeza de que é só um cisto? A senhora foi ao médico mesmo? Porque a sua barriga parece... Parece o quê, Clara?" Carmelita a cortou, a voz mais ríspida do que pretendia. Ela não podia se dar ao luxo de ser fraca na frente da filha. "Parece barriga de grávida? Tenha juízo, menina. Olhe para minha idade. Eu estou doente. E o que eu menos preciso agora é que até minha própria filha duvide de mim." Clara recuou, magoada com a aspereza da mãe. "Desculpa, mãe. Eu só estou preocupada." "Pois não se preocupe", disse Carmelita, virando-se de volta para a pia, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a esponja. "Eu sei cuidar de mim mesma." Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa voltou ao seu silêncio tenso, Carmelita desabou. Sentada na beira da cama, no escuro, ela chorou.
Chorou pela mentira que a estava isolando de seus próprios filhos, pela inocência do neto que quase a desmascarou e pelo medo crescente do que faria quando o tempo finalmente se esgotasse. A cada dia, a ilha de seu segredo se tornava menor e as águas da verdade subiam perigosamente ao seu redor. À medida que a barriga de Carmelita se tornava mais evidente, a crueldade de Antônio se refinava. Ele abandonou as acusações diretas, que davam a ela a chance de se defender com a mentira da doença. Em vez disso, ele a submeteu a uma tortura psicológica lenta e constante, um cerco de desprezo que minava suas forças dia após dia. Ele parou de chamá-la pelo nome. Ela se tornou mulher, ou de casa, ou simplesmente um vulto a quem ele se dirigia com gestos e grunhidos. As refeições, que eles ainda faziam juntos por força do hábito, tornaram-se exercícios de humilhação silenciosa. Ele comia ruidosamente, sem olhá-la, e ao terminar, empurrava o prato para o centro da mesa como se fosse para um animal. A casa, que era o domínio de Carmelita, começou a ser invadida pela negligência dele. Ele deixava ferramentas sujas de graxa na sala, jogava as roupas sujas no chão do quarto, quebrava coisas e não consertava. Cada ato era uma pequena declaração de guerra, uma forma de dizer que aquele espaço, contaminado pela vergonha dela, não merecia mais respeito. Uma noite, ele chegou do bar mais bêbado que o habitual. Carmelita estava na sala, costurando uma das batinas que se tornaram seu uniforme. Ele parou na porta, balançando ligeiramente, e a encarou com um sorriso torto e cruel. Sabe o que o povo no bar tá dizendo? Ele arrastou as palavras. Tão dizendo que a mulher de Antônio arrumou um milagre, que virou santa. Santa Carmelita, a parideira de velho. Ele soltou uma gargalhada amarga que ecoou pela sala. Carmelita continuou costurando, a agulha entrando e saindo do tecido em um ritmo furioso. Não ia lhe dar o prazer de uma reação. Mas eu sei que não é milagre. Ele continuou aproximando-se. Ele se inclinou, o hálito de cachaça atingindo o rosto dela em cheio. Eu sei que isso aí é coisa do capeta. Uma bastarda que você pôs dentro da minha casa. Quando essa coisa nascer, vou botar você e ela na rua, com a roupa do corpo, para aprender a não desonrar o nome de um homem. A ameaça pairou no ar, fria e definitiva. Carmelita sentiu um calafrio, mas seu rosto permaneceu impassível. Ela levantou os olhos do tecido e o encarou, a agulha parada entre seus dedos. Sua casa, Antônio? Ela disse, a voz baixa e controlada. Eu construí essa casa com as minhas mãos tanto quanto você. Cada tijolo aqui tem meu suor. Você não vai me expulsar de lugar nenhum. A firmeza inesperada dela o surpreendeu. Ele a encarou por um momento, a raiva bêbada lutando contra a confusão. Por fim, ele apenas grunhiu, deu as costas e foi para o quarto, batendo a porta com força. Carmelita ficou ali, a costura esquecida no colo, o corpo tremendo. A ameaça dele não era vazia. Ela sabia do que ele era capaz. A lei e os costumes estavam do lado dele. Uma mulher adúltera não tinha direitos. Mas algo dentro dela havia mudado naquela noite. A humilhação constante, em vez de quebrá-la, estava forjando algo novo em seu espírito. Uma dureza, uma raiva fria que começava a queimar mais forte que o medo. Ela olhou para a própria barriga, que se mexeu sob o tecido do vestido. Não era mais apenas um segredo a ser escondido. Era uma batalha a ser travada. E pela primeira vez, Carmelita começou a sentir que talvez, apenas talvez, ela pudesse vencê-la. Em meio à tensão e ao medo, havia pequenos momentos de trégua, frestas de luz em sua existência sombria, e quase sempre, essa luz vinha na forma de seus netos. Eles eram os únicos que não a olhavam com pena ou suspeita. Para eles, ela ainda era apenas a vovó, o porto seguro de bolos quentes e colo macio. Numa tarde de sábado, Clara deixou o pequeno Lucas com Carmelita por algumas horas. A casa, geralmente silenciosa e opressiva, encheu-se com a energia vibrante do menino de 5 anos. Ele corria pelo quintal, perseguindo galinhas, e voltava para dentro, suado e feliz, para beber um copo de água e contar uma história fantástica sobre um passarinho que falava. Carmelita o observava com um misto de amor e melancolia. A inocência dele era um bálsamo para sua alma ferida. Mais tarde, cansado da brincadeira, Lucas se deitou no sofá da sala com a cabeça no colo da avó.
Carmelita começou a afagar seus cabelos cacheados, cantando uma cantiga de ninar que cantava para os filhos dela. A casa ficou em silêncio, preenchida apenas pela voz suave dela e pela respiração tranquila do menino. Enquanto cantava, ela sentiu um movimento forte em seu ventre. Era uma onda, um chute vigoroso que fez seu corpo inteiro se sobressaltar. Lucas, que estava quase dormindo, abriu os olhos e olhou para ela, sonolento. "Vovó", ele murmurou, a voz pastosa de sono. "O que foi, meu anjo?" Ela sussurrou, continuando o cafuné. Ele não respondeu com palavras. Em vez disso, moveu sua mãozinha do peito dela para a barriga. Seus dedos pequenos e quentes repousaram sobre o tecido do vestido, bem no local onde ela sentira o movimento. E como se respondesse ao toque, a vida dentro dela se mexeu de novo, um solavanco suave contra a palma da mão do menino. Os olhos de Lucas se arregalaram um pouco, não com a surpresa do almoço de domingo, mas com uma espécie de maravilhamento sonolento. Ele não disse nada, apenas sorriu, um sorriso pequeno e doce, e fechou os olhos novamente, a mão ainda pousada sobre o ventre dela. Em poucos instantes, ele adormeceu profundamente. Carmelita ficou imóvel, o coração batendo forte. Aquele gesto, tão simples e puro, a desarmou completamente. Não houve perguntas, não houve choque, houve apenas aceitação. Para Lucas, em sua sabedoria infantil, aquele movimento sob a mão dele não era estranho ou assustador. Era apenas vida. Lágrimas silenciosas escorreram pelo rosto de Carmelita. Pela primeira vez, ela não se sentiu como uma aberração. Naquele momento, com a cabeça do neto em seu colo e a mãozinha dele conectando-a à vida que carregava, ela se sentiu simplesmente como uma avó e uma mãe. Aquele toque de inocência foi um presente, uma afirmação de que, independentemente de como ou porquê, o que estava acontecendo com ela era, em sua essência, um milagre. Ela ficou ali por um longo tempo, muito depois de a cantiga ter terminado, apenas sentindo o peso quente da cabeça de Lucas em seu colo e o calor de sua mão em sua barriga. Naquele instante de paz, em meio à guerra, ela encontrou a força para enfrentar o que quer que viesse a seguir. Aquela vida, que o mundo julgaria um erro, havia sido reconhecida e aceita pela pureza de uma criança. E isso, de alguma forma, era o suficiente. A metade da jornada havia chegado, 8º mês. O corpo de Carmelita já não era mais seu. Pertencia àquela presença que a dominava, que ditava seu sono, sua fome, seus movimentos. A mentira do cisto tornara-se quase insustentável. A barriga era grande demais, os movimentos, visíveis a olho nu sob o tecido dos vestidos. Ela mal saía de casa, tornando-se uma prisioneira voluntária. Uma noite, a insônia a levou para a cozinha. A casa estava mergulhada na escuridão e no silêncio, quebrado apenas pelo ronco de Antônio vindo do quarto. Ela se sentou à mesa, a mesma mesa onde, em breve, seu destino seria selado. A luz da lua entrava pela janela, desenhando um quadrado prateado no chão. Na solidão daquela madrugada, sem as distrações do dia, as perguntas que ela vinha evitando a assaltaram com força total. Por que ela estava fazendo aquilo? Por que suportar a crueldade de Antônio? Os olhares da vizinhança? O isolamento dos filhos? Por que não havia simplesmente ido a um médico em outra cidade, buscado uma solução, uma resposta? A resposta não estava na lógica. Estava em um lugar muito mais profundo. Um lugar que ela mesma mal ousava explorar. Ela fechou os olhos e deixou as memórias virem. Lembrou-se de si mesma, uma moça de 18 anos, casando-se com Antônio. Ele era jovem, forte, e prometia um futuro seguro. Ela, cheia de sonhos de uma casa cheia de amor e risadas. Mas a vida real fora mais dura. O amor se transformara em hábito. As risadas, em silêncios. Ela se tornara a mulher de Antônio. Depois, a mãe dos filhos de João, Pedro, Lúcia e Clara. Em algum ponto do caminho, Carmelita havia desaparecido. Então veio a lembrança mais dolorosa. A 5ª gravidez. Um menino, ela sentia que era um menino. A gestação foi difícil, e ela o perdeu com 6 meses. Foi uma hemorragia, uma dor que rasgou seu corpo e sua alma. Antônio, sempre prático, mandou enterrar o pequeno corpo no fundo do quintal, sem caixão, sem nome. Não era gente ainda,
ele decretou. E o assunto foi encerrado. Mas para Carmelita, nunca foi. Ela chorou por meses, em segredo, um luto que nunca foi validado, uma dor que ela teve que engolir e esconder, como agora escondia esta nova vida. E foi aí que ela entendeu. Esta gravidez, esta coisa impossível e absurda, não era sobre ter outro filho. Ela já tinha filhos, já tinha netos. Esta gestação era uma rebelião silenciosa de seu próprio corpo. Era a sua segunda chance, não de ser mãe, mas de ter algo que fosse inquestionavelmente seu. Aquela vida perdida, sem nome, havia sido uma dor que ela não pôde controlar, uma perda que lhe foi imposta. Esta vida, agora, por mais estranha que fosse, era um segredo que ela controlava. Era sua dor, sua luta, sua escolha. Ao escondê-la, ela estava, pela primeira vez, exercendo poder sobre seu próprio corpo e seu próprio destino. Estava se recusando a deixar que Antônio, ou qualquer outra pessoa, decretasse o que era ou não era real, o que era ou não era seu. Esta gravidez se tornara o símbolo de todas as palavras que ela nunca disse, de todas as lágrimas que nunca chorou, de todos os sonhos que guardou. Era a manifestação física de sua própria vontade, teimando em existir contra todas as probabilidades, contra todo o julgamento. Não era uma traição a Antônio, mas uma afirmação de si mesma. A luz da lua agora iluminava seu rosto, e havia uma serenidade em seus traços. O medo ainda estava lá, mas agora ele tinha um propósito. Ela não estava apenas se escondendo. Estava protegendo a última e mais improvável centelha de sua própria identidade. O que quer que nascesse dela, não seria um filho bastardo ou uma doença. Seria a sua verdade. Uma verdade disforme, talvez, mas sua. Ela acariciou a barriga. Nós vamos até o fim, você e eu, sussurrou para a escuridão. E pela primeira vez, ela não se sentia completamente sozinha. Havia ela, e havia seu segredo. E por enquanto, as duas eram uma só. Parte 11. O peso dos dias. O 9º mês chegou com o calor sufocante de janeiro. Cada dia era uma eternidade. O corpo de Carmelita era um navio sobrecarregado, gemendo sob o peso de sua carga. Dormir tornou-se uma tarefa quase impossível. Ela passava as noites se virando na cama, tentando encontrar uma posição que aliviasse a dor lancinante nas costas e a pressão na bexiga. O menor movimento exigia um esforço hercúleo. Os pés e os tornozelos incharam tanto que ela só conseguia usar os chinelos velhos e largos de Antônio. A falta de ar era constante. Subir os 2 degraus da varanda a deixava ofegante, o coração batendo descontroladamente no peito. O bebê, ou o que quer que fosse, movia-se constantemente com uma força que a deixava sem fôlego, como se lutasse contra o espaço cada vez menor. Ela conversava com ele em sussurros quando estava sozinha. Tenha calma, meu filho. Tenha calma. A hora está chegando. Era um diálogo de mão única, uma forma de acalmar a si mesma tanto quanto a criatura em seu ventre. Às vezes, sentia um carinho imenso por aquele ser desconhecido. Outras vezes, sentia raiva, como se fosse um parasita que lhe roubava a vida. Eram emoções conflitantes, que a deixavam exausta. Antônio a ignorava, quase que completamente. Sua presença era uma sombra fria na casa. Ele saía cedo, voltava tarde, e as poucas palavras que trocavam eram monossilábicas e funcionais. Para ele, Carmelita havia se tornado parte da mobília, uma presença incômoda que ele era forçado a contornar. Essa indiferença, de certa forma, era um alívio. Pelo menos ela não precisava mais se defender de suas acusações. Ele já a havia sentenciado, e agora apenas esperava o momento da execução. O isolamento era quase total. Dona Lourdes ainda aparecia no portão. Mas Carmelita inventava dores e indisposições para não ter que conversar. Os filhos ligavam, preocupados. Mãe, a gente queria te ver, levar as crianças, dizia Clara ao telefone. Agora não é uma boa hora, minha filha. A mãe não está bem. Deixa passar essa crise do cisto, respondia Carmelita, a voz fraca, a mentira pesando em cada palavra. Ela sentia a falta dos netos, do barulho, da vida. Sua casa, antes um lugar de encontros, agora era um santuário silencioso e sombrio. As roseiras do quintal, que ela tanto amava, começaram a murchar por falta de cuidado. Ela olhava para elas da janela da cozinha e via um reflexo de si mesma.
definhando em silêncio, enquanto toda a sua energia era canalizada para aquela única e misteriosa flor que crescia em seu interior. Os dias se arrastavam, lentos e pesados como seu próprio corpo. Ela se sentia como um relógio de areia, vendo os grãos finais escorrerem, marcando a aproximação de um evento que ela temia, e ao mesmo tempo ansiava o fim da espera, o fim da mentira, o fim do segredo. O que viria depois, ela não sabia. Só sabia que não podia mais voltar atrás. O peso daqueles dias a estava empurrando, inexoravelmente, para a beira do precipício. Feira de Santana não era uma metrópole. Era uma cidade onde a vida de um era, de certa forma, propriedade de todos. E a história do cisto de Carmelita já havia se tornado uma lenda local, um tópico de debate nas feiras, nas portas das igrejas e nos salões de beleza. A mentira inicial, criada para protegê-la, havia se transformado em um monstro que ela não podia mais controlar. As versões da história variavam. Alguns, os mais piedosos, mantinham a narrativa da doença, enfeitando-a com detalhes trágicos. Coitada, o cisto já tomou conta do corpo todo. É por isso que ela não sai mais de casa. Outros, mais céticos e maliciosos, descartavam a doença e abraçavam a teoria da desonra. Cisto, aquilo é barriga de 9 meses em qualquer lugar do mundo. Antônio é um frouxo, um corno manso, diziam os homens na mesa do bar. Dona Lourdes, sua vizinha, tornou-se, sem querer, uma fonte de informações contraditórias. Por lealdade a Carmelita, ela defendia a história do cisto com unhas e dentes. Eu vi com meus próprios olhos a receita do remédio. Mentia ela para os curiosos, mas em seu íntimo, a dúvida a corroía. A barriga de Carmelita não parecia com a de nenhuma doente que ela já vira. Parecia com a dela mesma, anos atrás, quando esperava seu filho caçula. O julgamento mais doloroso, no entanto, veio de onde Carmelita menos esperava. A igreja, num domingo, sentindo uma necessidade desesperada de conforto espiritual, ela reuniu suas forças e foi à missa, usando o vestido mais largo que tinha. Sentou-se no último banco, esperando passar despercebida, mas o sermão do padre pareceu ser direcionado a ela. Ele falou sobre a santidade do matrimônio, sobre a praga do adultério e sobre os segredos que apodrecem a alma. A verdade sempre vem à luz, meus irmãos. O pecado pode se esconder por 9 meses, mas um dia ele nasce e grita ao mundo, trovejou o padre do púlpito. Carmelita sentiu o rosto queimar. As pessoas ao seu redor se mexiam nos bancos, trocando olhares furtivos em sua direção. Cada palavra do padre era uma pedra atirada contra ela. Ela se sentiu nua, exposta, sua mentira frágil desfeita diante de toda a congregação. Não conseguiu esperar o fim da missa. Levantou-se, as pernas trêmulas, e saiu da igreja sob um coro de sussurros. Enquanto caminhava de volta para casa, as lágrimas escorrendo pelo rosto, ela entendeu que já não tinha reputação a zelar. Para a cidade, ela já estava condenada. Era a doente terminal ou a pecadora descarada. Não havia meio termo. Essa percepção foi, paradoxalmente, libertadora. Se todos já a haviam julgado, então ela não devia mais nada a ninguém. Sua única obrigação era consigo mesma e com o fim daquela jornada. O julgamento da cidade, em vez de esmagá-la, solidificou sua resolução. Eles podiam sussurrar, podiam apontar, podiam condená-la em seus sermões e conversas de esquina. Mas eles não sabiam a verdade. Ninguém sabia. E esse conhecimento, guardado a 7 chaves dentro dela, era sua última e mais poderosa defesa. O perigo se materializou numa terça-feira à noite. Antônio chegou em casa estranhamente sóbrio e com uma expressão determinada no rosto. Ele não gritou, não a acusou. Sua calma era muito mais aterrorizante. Arrume suas coisas, ele disse, parado na porta da cozinha. Amanhã, bem cedo, vamos para Salvador. Carmelita, que estava lavando um copo, quase o deixou cair. Seu coração disparou. Salvador? Fazer o que em Salvador, Antônio? Vamos ao hospital, ele respondeu, a voz fria e calculada. Falei com meu primo, que conhece um médico bom lá. Chega dessa história de cisto. Amanhã vamos saber a verdade. O médico vai te examinar, fazer o que tiver que ser feito. Se for cisto, tira. Se for outra coisa. Ele fez uma pausa, o olhar duro.
A gente resolve lá também. O pânico tomou conta de Carmelita. Salvador. Um hospital de verdade. Médicos que não se contentariam com suas histórias vagas. Seria o fim. Eles descobririam a gravidez. A humilhação seria pública, oficial. Antônio a abandonaria ali mesmo, em outra cidade. A ideia a deixou sem ar. Não precisa, Antônio. Ela gaguejou, tentando ganhar tempo. Eu já estou melhorando. O chá que Dona Lourdes me deu está fazendo efeito. Não me interessa o chá de Dona Lourdes. Ele a cortou. A decisão está tomada. Esteja pronta às 5 da manhã. O ônibus sai às 6. Ele se virou e foi para a sala, ligando o rádio em um volume alto, encerrando a conversa. Carmelita ficou paralisada na cozinha, o som do rádio abafando o ruído de seu mundo desmoronando. Ela precisava fazer alguma coisa. Não podia ir a Salvador. Era uma armadilha. Uma sentença de morte para seu segredo. Sua mente trabalhava freneticamente, buscando uma saída, uma escapatória. Fingir uma piora súbita, ele a levaria para o hospital de qualquer jeito. Suplicar? Ele veria isso como uma confissão de culpa. Fugir? Para onde? Com aquela barriga, sem dinheiro, ela não iria longe. A noite foi a mais longa de sua vida. Ela não pregou o olho, deitada na cama, sentindo o bebê se mexer como se também estivesse agitado. A cada hora que passava no relógio da sala, o desespero crescia. Ela estava encurralada. Foi então, no silêncio da madrugada, que uma ideia desesperada e arriscada surgiu. Não era um plano elaborado, mas um ato de pura sobrevivência. Ela não podia evitar o hospital, mas talvez pudesse criar uma crise tão convincente, tão urgente, que os planos de Antônio fossem desviados. Era uma aposta perigosa. Se desse errado, as consequências seriam ainda piores. Mas era a única chance que ela tinha. Ao ouvir o galo cantar ao longe, anunciando às 4 da manhã, Carmelita se levantou. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos brilhavam com a determinação febril de quem está prestes a saltar de um abismo, sem saber se encontrará asas ou a queda livre. O plano desesperado de Carmelita funcionou. Pouco antes da hora de saírem para Salvador, ela simulou um desmaio espetacular na cozinha. Um grito, o barulho de uma cadeira caindo, e ela no chão, imóvel. Antônio, assustado, correu para socorrê-la. Quando ela acordou, reclamou de uma dor de cabeça terrível e de uma visão turva. A viagem foi cancelada. Antônio, contrariado, mas incapaz de arrastar uma mulher naquele estado para um ônibus, a levou para o pequeno posto de saúde da cidade. O médico local, um jovem recém-formado, diagnosticou-a com uma crise de pressão alta, deu-lhe um remédio e recomendou repouso absoluto. Nada de viagens longas ou emoções fortes por enquanto, ele advertiu. Carmelita havia ganhado tempo, mas o preço foi alto. A mentira se aprofundara, e agora ela estava sob uma nova camada de vigilância. Antônio, convencido de que a doença dela era séria, embora ainda suspeitasse da causa, a proibiu de fazer qualquer esforço. Fique quieta nesse quarto. Já me basta a vergonha. Não preciso de uma mulher morta nas minhas mãos, ele disse, em um tom que não era de cuidado, mas de fardo. A casa, que já era sua reclusão, tornou-se oficialmente sua prisão. O quarto se tornou sua cela. Ela só saía para ir ao banheiro ou à cozinha, sempre sob o olhar atento de Antônio. O mundo exterior foi reduzido aos sons que entravam pela janela. As crianças brincando na rua, o carro do vendedor de pão, as conversas das vizinhas no portão. Mas, paradoxalmente, essa reclusão forçada também transformou a casa em um santuário. Livre dos olhares curiosos e do perigo de ser desmascarada em público, Carmelita pôde finalmente viver sua gravidez em uma espécie de paz sombria. Ela não precisava mais encolher a barriga ou usar vestidos largos. No confinamento de seu quarto, ela podia ser apenas ela mesma, uma mulher no final de uma gestação impossível. Ela começou a se preparar para o parto. Sabia que não poderia ir a um hospital. Teria que fazer tudo sozinha, ali, naquela casa, como suas avós e bisavós haviam feito. Movida por um instinto ancestral, ela começou a juntar o que precisaria. Rasgou lençóis velhos em tiras. Guardou bacias de alumínio debaixo da cama. Fervia a água todos os dias e a guardava em garrafas, com a desculpa de que era para fazer chás para a pressão. Cada preparativo era um ato de fé e de desafio.
Ela estava se preparando para trazer uma vida ao mundo, ou o que quer que fosse, em completo segredo, desafiando a medicina, a sociedade e seu próprio marido. O medo era seu companheiro constante, mas a determinação era ainda maior. Os dias se arrastavam. O fim de janeiro se aproximava. A barriga estava baixa, pesada. As contrações de treinamento, que antes eram esporádicas, tornaram-se mais frequentes e dolorosas. Ela sabia que a hora estava perto. Seu quarto não era mais apenas uma cela, era um ninho, um refúgio secreto onde a maior batalha de sua vida estava prestes a ser travada. Sozinha, no silêncio de sua prisão, Carmelita esperava. A tempestade começou a se formar no final da tarde, como um presságio. O céu, que estivera um azul límpido e ofuscante o dia todo, começou a se manchar de um cinza pesado, cor de chumbo. O ar ficou parado, denso, carregado de uma eletricidade que fazia os pelos do braço se arrepiarem. Não havia vento, apenas um silêncio expectante, como se a natureza estivesse prendendo a respiração. Carmelita sentiu a primeira dor de verdade por volta das 6 da noite. Não era como as outras. Esta foi uma pontada baixa, profunda, que começou nas costas e se espalhou como um cinto apertado ao redor de seu ventre. Ela se apoiou na parede do corredor, a respiração presa na garganta, até que a onda de dor passasse. Antônio estava na sala, alheio a tudo, ouvindo o jogo de futebol no rádio. Para ele, era apenas mais uma noite de terça-feira. Quando Carmelita passou por ele para ir ao quarto, ele nem levantou os olhos. Vou me deitar mais cedo. A dor de cabeça voltou, ela disse, a voz um pouco trêmula. Faça o que quiser, ele respondeu, sem desviar a atenção do rádio. Ela fechou a porta do quarto e se encostou nela, o coração batendo descontroladamente. Era a hora. As contrações começaram a vir em intervalos cada vez mais curtos. 15 minutos. 10. 7. Eram como ondas, começando mansas e crescendo até um pico de dor insuportável, para depois recuar, deixando-a exausta e trêmula, com apenas alguns minutos de paz antes que a próxima onda chegasse. Lá fora, a tempestade finalmente desabou. O primeiro trovão soou como um canhão, fazendo as janelas tremerem, e então a chuva começou a cair. Torrencial, impiedosa. O barulho da água batendo no telhado era ensurdecedor, um ritmo frenético que acompanhava a escalada de sua dor. Carmelita se movia pelo quarto como um animal enjaulado. Ela caminhava, se agachava, se apoiava na cama. Mordeu um pano para abafar os gemidos que escapavam de seus lábios. Cada contração era uma batalha, um esforço que exigia cada fibra de seu ser. O suor encharcava sua camisola, colando-a em seu corpo. Em um momento de lucidez entre duas ondas de dor, ela se arrastou até a porta e a trancou por dentro. Era uma proteção frágil, mas necessária. Ninguém podia entrar. Ninguém podia testemunhar aquilo. O mundo se reduziu àquele quarto escuro, ao som da chuva e à dor avassaladora que a consumia. Não havia médicos, nem enfermeiras, nem uma mão amiga para segurar. Havia apenas ela, a tempestade lá fora, e a tempestade ainda maior que se agitava dentro de seu corpo, lutando para vir à luz. Ela estava completamente, terrivelmente sozinha, no limiar do desconhecido. As horas se fundiram em um borrão de dor e escuridão. O relógio na sala poderia ter marcado 10 da noite, meia-noite ou 3 da manhã. Para Carmelita, o tempo havia deixado de existir. Havia apenas o ciclo implacável das contrações, cada uma mais forte, mais longa, mais brutal que a anterior. O quarto, iluminado apenas pelos clarões intermitentes dos relâmpagos, tornara-se um campo de batalha. Carmelita havia forrado o chão ao lado da cama com os lençóis velhos que preparara. Era ali, no chão frio, que ela enfrentava seu calvário. Ajoelhada, curvada sobre si mesma, ela balançava o corpo para frente e para trás, em um ritmo primitivo, tentando encontrar algum alívio. Os sons que ela emitia não eram humanos. Eram gemidos baixos, guturais, sons que vinham do fundo de sua alma, abafados pelo pano que ela mantinha entre os dentes. Ela rezava, pedia a Nossa Senhora do Bom Parto, pedia a sua mãe já falecida, pedia a qualquer força divina que a ajudasse a sobreviver àquela provação. A dor era um fogo que a consumia. Era uma força que a partia ao meio,
que parecia querer rasgar seu corpo de dentro para fora. Houve momentos em que ela pensou que não conseguiria, que morreria ali, sozinha, naquele chão. A ideia de gritar por Antônio, de pedir ajuda, cruzou sua mente, mas a imagem do desprezo no rosto dele, a certeza da humilhação que se seguiria, lhe deu uma nova onda de força. Não, ela terminaria aquilo sozinha. Começou sozinha. Terminaria sozinha. Lá fora, a tempestade atingia seu auge. A chuva caía com uma fúria selvagem e os trovões pareciam fazer a casa inteira vibrar. A natureza espelhava sua agonia, gritando com ela, por ela. Então, algo mudou. A dor se transformou. Não era mais apenas uma onda que vinha e ia. Tornou-se uma pressão constante, esmagadora, uma necessidade incontrolável de empurrar. Seu corpo assumiu o comando, agindo por um conhecimento que ia além da razão. Ela se agarrou à perna da cama de ferro, o metal frio contra sua pele quente e suada. Reuniu toda a força que lhe restava, toda a raiva, toda a dor dos últimos 9 meses, e a canalizou em um único e tremendo esforço. Um grito, finalmente, escapou de seus lábios. Um som cru e animal que foi engolido pelo rugido de um trovão. Ela empurrou de novo, e de novo, o corpo tremendo, os músculos queimando. Sentiu uma lágrima solitária e quente escorrer por sua têmpora. Não era uma lágrima de dor, mas de esforço supremo, o ponto culminante de sua longa e solitária jornada. E então, com um último e definitivo impulso, a pressão aliviou. A luta terminou. O que estava dentro, agora estava fora. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e assustador do que qualquer barulho da tempestade. O corpo de Carmelita, exausto, desabou sobre os lençóis. Sua respiração vinha em arfadas irregulares. Por um momento, ela ficou ali, de olhos fechados, apenas sentindo o vazio em seu ventre, o fim da pressão avassaladora. Mas não havia choro. Um calafrio percorreu seu corpo suado. O som que sempre se segue a um parto, o primeiro grito de um recém-nascido, a afirmação da vida, não veio. Havia apenas o som da chuva, que agora começava a diminuir, e o som de seu próprio coração martelando nos ouvidos. Com um esforço monumental, ela se virou, o corpo dolorido protestando a cada movimento. Seus olhos buscaram, na penumbra, o fruto de seu trabalho, e o que ela viu a fez prender a respiração. Não era um bebê, não da forma que ela conhecia. No lençol manchado, jazia uma massa disforme, um aglomerado de tecido, do tamanho de um recém-nascido, mas sem a forma de um. Havia uma estranha semelhança com uma placenta, mas era maior, mais denso, com vesículas que pareciam um cacho de uvas translúcidas, refletindo a luz fraca dos relâmpagos distantes. Não havia membros, não havia rosto, não havia vida. Era um fardo de carne, um silêncio pesado, a materialização de uma gravidez que nunca foi de fato uma gravidez. Carmelita olhou para aquela coisa, e o horror inicial deu lugar a uma compreensão lenta e terrível. Não era um castigo divino. Não era o filho de um demônio, como Antônio a acusara. Era seu corpo que, em sua solidão e desespero, tentara criar uma vida, mas falhara de uma forma monstruosa. Os médicos, mais tarde, dariam um nome a isso: gravidez molar, uma condição rara onde o óvulo fertilizado se desenvolve de forma anormal, criando um tumor em vez de um feto. Mas Carmelita não precisava de nomes científicos. Naquele instante, ela entendeu tudo de uma forma visceral. Aquilo não era um filho. Era a sua dor. Era o seu luto não vivido pelo bebê que perdeu. Era sua solidão, sua submissão. Todos os anos de silêncio e resignação que haviam crescido dentro dela, alimentados por sua própria carne, até se tornarem aquela massa sem vida. Ela não sentiu repulsa. O que sentiu foi uma estranha e profunda tristeza, uma compaixão por seu próprio corpo, por aquela tentativa desesperada e trágica de criar algo a partir do nada. Lentamente, com as mãos trêmulas, ela pegou a ponta de um lençol limpo. Com um cuidado que seria dedicado a um recém-nascido, ela envolveu a massa, cobrindo-a, escondendo sua forma grotesca. Ao levantar o embrulho, sentiu seu peso. O peso de 9 meses de medo, de mentiras, de humilhação. Ela se levantou, o corpo gritando de dor, mas a mente estranhamente lúcida.
A tempestade havia passado. A chuva agora era apenas uma garoa fina. E no silêncio daquela madrugada, Carmelita sabia exatamente o que precisava fazer. A verdade, por mais disforme que fosse, precisava ser mostrada. A cena era a mesma que iniciara nossa história. Mas agora, para Carmelita, ela estava imbuída de um novo e terrível significado. Cada passo pelo corredor escuro era um passo para longe da mulher que ela fora. Seus pés descalços, sujos de terra e do esforço do parto, deixavam marcas fracas no cimento queimado. O fardo em seus braços não era mais um segredo. Era uma prova. Quando ela depositou o embrulho na mesa, o som abafado foi o ponto final de sua antiga vida. Antônio, despertado pelo barulho, a encarou com olhos sonolentos e irritados. A pergunta dele, "Que diabo é isso, mulher?", soou patética aos ouvidos dela. Carmelita não precisou levantar a voz. Sua calma era sua arma mais poderosa. Ela olhou para o homem que a atormentara, que a humilhara, que a sentenciara sem julgamento, e não sentiu ódio. Sentiu uma espécie de pena. Ele era fraco, governado por seu orgulho e seus medos. "Tá aqui", disse ela, a voz firme, ecoando as palavras que abriram esta narrativa. "Tá aqui o filho que você dizia não ser seu, a vergonha que você jogou na minha cara todo santo dia." Antônio se endireitou na cadeira, a confusão se transformando em apreensão. Ele olhou para o volume sobre a mesa, para o lençol manchado. Onde estava o choro? Por que a casa estava tão silenciosa? A vergonha. Carmelita repetiu, cada palavra cravando-se no silêncio da sala. "Não é minha." Com um movimento deliberado, ela pegou uma ponta do lençol e o puxou, revelando parcialmente o que havia dentro. Não o suficiente para mostrar a forma completa, mas o bastante para que a ausência de um bebê fosse inconfundível. O bastante para que a estranheza do que estava ali fosse clara, mesmo na penumbra. O rosto de Antônio se contorceu. A cor sumiu de sua pele. Ele recuou na cadeira, como se tivesse visto uma assombração. O que era aquilo? Um monstro? Um aborto? A mente dele, embotada pelo álcool e pela rigidez, não conseguia processar. O horror em seus olhos era a única resposta que Carmelita precisava. Ele abriu a boca para falar, mas nenhum som saiu. O homem de palavras duras, de certezas inabaláveis, estava mudo. A verdade, em sua forma mais crua e inesperada, havia-lhe roubado a voz. Carmelita cobriu o embrulho novamente. Seu trabalho ali estava feito. Ela não precisava de explicações, de desculpas, de absolvição. O rosto dele era sua vitória. O silêncio dele era sua libertação. Ela se virou e caminhou de volta para o quarto, deixando-o sozinho na sala com o fruto de sua desconfiança. Ela não olhou para trás. Não havia mais nada para ver. A mulher que ele conhecia, a Carmelita que suportava tudo em silêncio, havia morrido naquela noite, durante o parto. E a mulher que agora caminhava para longe dele estava nascendo, forte, dolorida, mas finalmente livre. A manhã seguinte nasceu limpa e fresca. A tempestade havia lavado o mundo, deixando para trás um cheiro de terra úmida e um céu de um azul pálido e promissor. Carmelita não dormiu. Passou o resto da noite se limpando, cuidando de seu corpo ferido com a delicadeza que ninguém mais lhe ofereceria. Quando os primeiros raios de sol entraram pela janela, ela se vestiu. Escolheu um vestido simples, mais limpo. Penteou os cabelos e os prendeu em seu coque habitual, mas havia uma nova firmeza em seus gestos. Pegou uma pequena bolsa de pano, onde colocou uma muda de roupa e os poucos cruzeiros que guardava em uma lata de biscoitos. Eram suas economias secretas, guardadas para uma emergência que ela nunca soube qual seria, até agora. Ela saiu do quarto. A casa estava silenciosa. Antônio não estava na sala. O embrulho também não estava mais sobre a mesa. Ela não sabia, nem queria saber, o que ele havia feito com aquilo. Era o fardo dele agora. Ela foi até a cozinha, preparou uma xícara de café forte e bebeu em pé, olhando pela janela para o quintal. As roseiras murchas pareciam um pouco mais vivas depois da chuva. Era um bom sinal. Então, sem hesitação, ela caminhou até a porta da frente, girou a chave na fechadura, um som que por tantos anos significou se trancar para o mundo, mas que agora significava se abrir para ele. Ao pisar na calçada, o sol da manhã aqueceu seu rosto,
Ela respirou fundo. O ar nunca pareceu tão puro. Ela começou a andar, sem olhar para trás. Seus passos eram lentos, mas firmes. Ela não sabia exatamente para onde estava indo. Talvez para a casa de Clara, talvez para a rodoviária. O destino não importava. O que importava era o movimento, a caminhada para a frente, para longe daquela casa que fora, ao mesmo tempo, seu lar, sua prisão e o palco de sua transformação. As pessoas que a viam passar naquela manhã notaram algo diferente. Não era a coitada da Carmelita doente, nem a Carmelita sem vergonha. Era apenas Carmelita. Havia uma dignidade em seu porte, uma paz em seu rosto, que confundia os que estavam acostumados a vê-la de cabeça baixa. Ela não estava fugindo. Estava se libertando. Cada passo na rua de paralelepípedos era uma afirmação de sua nova vida. Uma vida onde ela não seria mais definida por um homem, por uma casa ou por um segredo. Uma vida onde sua verdade, por mais dolorosa que tivesse sido, era a fundação sobre a qual ela construiria seu futuro. A caminhada de Carmelita ao amanhecer não era o fim de uma história. Era o verdadeiro começo. Muitos anos se passaram. Estamos de volta ao presente. Carmelita Barbosa, agora com 72 anos, senta-se na varanda de sua própria casa. Uma casa pequena, pintada de um azul vivo, com um jardim cheio de roseiras viçosas e bem cuidadas. É o seu santuário, construído com o seu trabalho, comprado com o seu dinheiro. Depois daquela manhã, ela foi para a casa de Clara. A princípio, foi difícil. Contou à filha uma versão editada da verdade, que a gravidez era real, mas que a criança não sobreviveu ao parto. Não entrou nos detalhes grotescos da gravidez molar. Clara, vendo o estado da mãe e o vazio em seus olhos, não fez muitas perguntas, apenas a acolheu. Carmelita nunca mais viu Antônio. Soube, por terceiros, que ele vendeu a casa alguns meses depois e se mudou para o interior. Um homem envelhecido e amargurado, assombrado por um segredo que ele nunca conseguiu nomear. Com o tempo, Carmelita se reergueu. Começou a fazer bolos e salgados para vender. Sua fama de boa cozinheira, que antes servia apenas à família, tornou-se sua fonte de sustento. Ela se tornou Dona Carmelita, uma mulher independente, respeitada, uma figura de força silenciosa na comunidade. A história de sua gravidez impossível tornou-se uma lenda em Feira de Santana. As pessoas ainda comentam, mas agora com uma mistura de medo e admiração. Ela é a mulher que enfrentou o inexplicável e sobreviveu. A mulher que foi julgada por todos e, no fim, não precisou da absolvição de ninguém. Seus filhos e netos a cercam de amor. Eles nunca souberam de todos os detalhes daquela noite de tempestade, mas entendem, de uma forma instintiva, que foi ali que sua mãe e avó renasceu. Às vezes, quando a noite cai e ela está sozinha em sua varanda, Carmelita toca o próprio ventre. Não há mais dor. Apenas a memória de uma jornada que a levou ao inferno e a trouxe de volta, mais forte e mais inteira do que nunca. Ela aprendeu que o corpo guarda verdades que a mente não ousa admitir, e que a libertação, muitas vezes, vem da forma mais inesperada e disforme. Ela transformou sua dor em força, sua solidão em liberdade, e provou que, mesmo quando a vida parece zombar de nós, é possível escolher a própria dignidade. Porque a verdade, por mais cruel que seja, liberta muito mais do que qualquer mentira que se carregue no ventre. A história de Carmelita nos ensina que a força mais impressionante muitas vezes nasce do silêncio e da dor. É um lembrete de que, por trás das portas fechadas e dos rostos resignados, podem existir batalhas épicas sendo travadas. Se essa jornada de superação tocou você de alguma forma, deixe seu like para que mais pessoas a conheçam e se inspirem. Comente aqui embaixo o que você sentiu ao ouvir este relato. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias que, como a de Dona Carmelita, merecem e precisam ser contadas. Obrigado pela sua companhia.